Boa tarde a todos e todas. Sou a professora Karine Bueno Vargas, do Departamento de Geografia e Instituto de Geociências. Vou apresentar para vocês o programa de extensão Guarda Compartilhada Flona Mário Xavier. Esse projeto, hoje um programa, mas iniciou-se como um projeto em 2018. Inicialmente, a ideia era a promoção da educação ambiental aqui no município de Seropédica, que a gente observou que era bastante carente, em questão de discussões ambientais, principalmente com as escolas, do nosso município. E aí, sabendo que a gente tem uma unidade de conservação aqui no município, próximo à área urbana, perto da universidade, então teve esse interesse em utilizar a Flona Mário Xavier como um laboratório vivo, de pesquisa, ensino e extensão. Vou mostrar para vocês os objetivos desse programa, e apresentar um pouco, da nossa trajetória para vocês entenderem, como que de um projeto ele se tornou um programa de extensão. Os objetivos, integrar a universidade, a Floresta Nacional, a pesquisa, ensino e extensão, a fim de oferecer atividades de educação ambiental à população de Seropédica, incentivá-la ao seu uso de maneira sustentável e consciente. Tornar a Flona Mário Xavier uma unidade de conservação de destaque no município. Estimular a conservação da Flona Mário Xavier e sua rica biodiversidade, que encontra-se sobre ameaças constantes. Conscientizar a população sobre a importância dessa unidade de conservação e do seu papel como fiscais da natureza. Entre os outros objetivos, que são muitos, criar trilhas educativas, buscando identificar os elementos biogeográficos de destaque a serem discutidos em uma caminhada ecológica, criando um aparato básico de sinalização. Incentivar as pesquisas dentro da UC e seu entorno, já que esta área possui infinitas possibilidades a serem estudadas. Monitorar e avaliar as condições ambientais da Flona Mário Xavier, incentivar o uso consciente desse espaço público, levantar a história e a memória dessa unidade de conservação. A Flona Mário Xavier, ela tem uma rica história e tem muitas memórias, A unidade ela foi instituída como horto florestal lá em 1945, e ela foi passando por várias transições, Estação experimental florestal, até chegar a se tornar uma unidade de conservação em 1986. Então, esse território ele é formado de uma floresta construída por muitas pessoas, tem uma história riquíssima que precisa ser explorada. Muitos dos pioneiros aqui do nosso município vieram a Seropédica para trabalhar nesse horto florestal, que ele tinha como objetivo aí contribuir para o reflorestamento não só do nosso estado, mas também para outras grandes cidades, como até mesmo Brasília, que a gente tem mudas, árvores hoje, que foram produzidas aqui no nosso município de Seropédica. Então, pensando em toda essa riqueza, que a gente tem nesse lugar, hoje uma floresta urbana que nos oferece diversos serviços ecossistêmicos, aqui para o nosso município, e aliando a área que eu trabalho na geografia, que é a biogeografia, foi criado, então, inicialmente o projeto, Guarda Compartilhada Flona Mário Xavier, Esse nome vem com o intuito de conscientizar a população da importância dessa área e que todos devem zelar por esse ambiente, e cuidar, proteger este local, Então, a Flona, como eu havia falado, fica no coração de Seropédica, localizada no coração de Seropédica. A fase inicial do projeto lá em 2018, a gente precisava ter um produto didático, a oferecer para as escolas, para os visitantes que fossem à unidade, Então, a gente não tinha muito recurso, teve que pensar em alguma forma, de tentar produzir algo a baixo custo. Então, eu e os alunos da geografia,
montamos um roteiro biogeográfico para uma trilha, onde alavancamos, né, 14 pontos de interesse ambiental. E cada ponto desses, né, a gente para com os alunos, né, apresenta, por exemplo, se é uma espécie arbórea, né, a gente conta para eles um pouco da história dessa espécie, da onde que ela veio, como ela veio parar aqui, né, as suas potencialidades, né, enquanto vegetal, né, se ela pode comer, se não pode, se ela tem propriedade medicinal, né. Um dos exemplos, né, desses pontos que são discutidos, entre eles tem também pontos que a gente trabalha impactos ambientais, né, e diversas outras coisas, assim como as espécies endêmicas, espécies da fauna que a gente tem na unidade, né, discutindo a questão, né, da extinção, da fragilidade das espécies, né, o fato delas estarem na lista de animais ameaçados de extinção. Então, é um roteiro bem diverso, né. Essa foi a atividade principal, né, no início. A gente fez toda a sinalização da trilha para que pudesse receber as escolas, uma trilha de nível leve de 400 metros, né, o trecho que a gente anda dentro da mata, né, é uma média de 400 metros, mas a gente caminha, né, da sede da unidade até chegar nessa trilha, né. Com as escolas, essa atividade ela dura em torno de uma hora e meia a 2 horas, né? Porque vai parando nos pontos, vai explicando. Conforme o interesse da turma, né? Pode aumentar um pouco o tempo, né? Mas é basicamente 2 horas. Mas sempre a gente recepciona, né, a escola numa sala que a gente tem lá na Flona disponível, né, uma sala de educação ambiental, e a gente introduz, né, diversas temáticas, como o que é uma unidade de conservação, o que é a Flona, para que ela serve, que essa é um dos grandes desafios, né, a população entender que esse espaço é de uso público e que elas podem utilizar esse espaço, mas que para isso elas precisam cuidar, porque é uma área de proteção, né? Uma unidade de conservação. Então, o que é essa unidade de conservação, né? Então, é um trabalho mesmo de educação de base, já que muito, né, das pessoas aqui da nossa cidade mesmo não conhecem esse local, né? Ou já ouviram falar, mas não sabem que podem utilizar, né? Até mesmo para o lazer, para fazer uma caminhada. Desde o início, né, então, os alunos na época, né, voluntários do programa, né, juntamente também com o estágio do bacharel, então, que a gente conseguiu, né, fazer todo esse mapeamento de trilha. Hoje a gente já tem 2 trilhas mapeadas e uma trilha sinalizada, né. E toda vez que a gente fazia coleta, recolhia lixo que tinha lá, né, porque eu sempre falava para os alunos que a gente precisava mostrar que aquele lugar não era lugar de lixo, e sim lugar de natureza, né? Aqui é uma foto, então, né, da sala de educação ambiental, a gente fazendo essa recepção, essa introdução de conceitos ambientais aos visitantes, né? O projeto, como eu comentei, ele começa lá em 2018, né? Então, ele teve toda uma fase de estruturação até que a gente pudesse, né, trazer as escolas, né? Iniciou-se com o transporte do município, mas depois a gente teve, né, a opção conseguimos uma parceria com a empresa Real Rio de Transportes, e ela cedeu, né, no ano de 2019, toda semana, semanalmente, um ônibus para que a gente pudesse levar uma escola, né, por semana. No entanto, pessoal, é uma turma, né? Porque uma atividade de trilha é uma trilha estreita, então a gente preza pela qualidade do que a gente está oferecendo, né? Essa vivência, essa imersão florestal, né? Que os nossos visitantes podem ter. A maioria deles é a primeira vez que está fazendo uma trilha, né? Então a gente sempre pede, né, para os diretores que mandem até 30 alunos, né? Então, o ideal uma turma aí por vez para estar fazendo essa atividade, né? Durante esse ano de 2019, a gente trabalhou também com capacitações, né, minicursos, oficinas com os nossos voluntários, né, para estar aí aprimorando os conhecimentos deles. Quem participa do nosso programa, né, ele se tornam monitores ambientais, porque quando vai uma escola lá, é eles que ajudam a explicar,
né? Eles que dão informações, que fazem o atendimento das escolas, né? Eu coordeno, e eles que fazem toda a dinâmica, né, de explicações, que a gente divide, né, uma parte para cada um. Então, eles estão sempre tendo essas oportunidades, né, de estarem evoluindo dentro do programa, né. Então, aí é o lado da formação, né, dos voluntários que participam desse trabalho de extensão para poder oferecer extensão de qualidade, né. Desde o início que a gente chegou na Flona Mário Xavier, faltava muita informação. A gente tinha dificuldade de falar, por exemplo, os alunos perguntavam, né, das escolas, mas que animal que tem aqui? A gente sabia que não tinha onça, que não tinha animais de grande porte, por ser uma floresta urbana, né, uma mata secundária, mas a gente não sabia muitas informações para passar para eles, né? A vegetação, né, era vegetação nativa, como a gente tinha visto em alguns arquivos, mas depois, quando a gente ia a fundo identificar mais, né, a gente não sabia exatamente, né, o que realmente tinha nessa mata. Então, a gente fez, um dos primeiros trabalhos de iniciação científica foi fazer um levantamento de todas as pesquisas que tinham na unidade, né, até 2018, que foi o ano que começou o projeto. Então, assim, desde que começou o projeto, a gente vem alimentando, né, porque a gente já produziu muita coisa, né, então a gente vem alimentando. No ano de 2019, a gente extrapolou os limites da Flona Mário Xavier, porque as pessoas precisavam conhecer o nosso projeto, precisavam ouvir falar da Flona Mário Xavier, né? Porque é muito forte ainda o conceito de horto, né? As pessoas acham que lá é um horto ainda, né? Não entendem o que é uma unidade de conservação. Então, a gente organizou a primeira Semana da Biodiversidade, em maio de 2019, unindo universidade, a Flona e a comunidade. Dentro da Rural teve várias atividades, né? A biodiversidade da Rural de portas abertas, atividades, né, que aconteciam de manhã na Flona, à tarde na universidade. Foi um evento muito bacana para divulgação, né, das nossas atividades no município. Fizemos o Dia Mundial da Limpeza em setembro, né, de 2019 também, que foi assim, foi coletado muito lixo mesmo, né, no quilômetro 49, todo o material foi doado para a cooperativa, então uma semana de trabalhos deles, em 2 horas a gente contribuiu, né? A gente tem uma cooperativa cotraceira aqui no município e foi feita uma gincana. Então, os ganhadores, né? A gente montou equipes, as equipes se inscreviam e os ganhadores da gincana foram beneficiados, né, com uma viagem para o Parque Nacional da Serra dos Órgãos para conhecer uma outra unidade de conservação, né, além da Flona Mário Xavier. E aí a gente conseguiu o apoio da Proeste, conseguimos pegar um ônibus, né, da universidade para fazer esse trajeto, né, eu consegui a isenção com o pessoal do parque e alguns cooperados da cooperativa também foram junto, né, e foi a primeira vez que eles estavam visitando uma unidade de conservação, foi uma experiência muito legal. Todos os anos, pessoal, desde que a gente começou com o projeto, a gente comemora o aniversário da Flona, né? Então, tivemos a festinha de 32 lá em 2018, que foi quando iniciou, né, as trilhas, a abertura. Depois, a de 33 anos, que a gente levou uma banda tocar lá na Flona, né? A escola de música Vila Lobos tocou lá na Semana da Biodiversidade. Então, a gente também faz assim atividades culturais, né, para estimular as pessoas a conhecerem esse espaço, né? Então, todo ano, né, na semana ali, na primeira semana de outubro, a gente faz essa comemoração cultural, comenta sobre o projeto. Existem alguns outros apoiadores, né, de ações da Flona Mário Xavier, como a empresa Furnas, que faz compensações ambientais lá. Então, a gente sempre faz alguma coisa integrada, né? E por a gente estar, né, nesse papel da educação ambiental do município de Seropédica, a gente também começou a receber convites, né? Como a Feira da Agricultura Familiar, no aniversário de 3 anos, a gente montou um estande de educação ambiental. Nossas atividades, né, como a maioria é alunos da licenciatura, do curso de Geografia, né,
Mas hoje a gente tem alunos de vários cursos, né, participando, como agronomia, engenharia florestal, psicologia. Então, a gente tem uma diversidade de alunos que participam atualmente, mas a gente também trabalha com a questão de recursos didáticos, né? Como são atividades de educação ambiental. Então, o que a gente pode oferecer, né, para os visitantes? Como o nosso público-alvo, né, são escolas do ensino fundamental 2 e ensino médio, quando a gente promove um evento ambiental, a gente também tenta fazer algo para as crianças, né? Então, a gente montou um roteiro chamado Salve a Biodiversidade, onde a gente criou personagens com os elementos da biodiversidade que existem na flora, né? Como a floninha, que é uma rãzinha Physolema suarezi, né? Uma espécie que é endêmica exclusivamente do território da Flona Mário Xavier, ela só tem aqui, né? E como espécies exóticas, espécies nativas, então a gente montou um teatro de fantoches, né? Que foi agraciado aí diversas vezes nos eventos, né? Os alunos sempre estão, então, desenvolvendo atividades, a gente tem a oportunidade de publicar, de mostrar, né? Fazer a divulgação científica, né? Para ser exemplo para outros lugares, né? Aproveitando a arte, né? Os alunos que têm essa habilidade artística, né? Por que não trabalhar com artes e educação ambiental? Tem tudo a ver, né? Artes e geografia. Então, a gente também trabalha aí com os conceitos, pega conceitos da biogeografia, né, para explicar uma historinha, monta uma história, né? Então, tem o aluno Bruno Machado, que é bolsista da Proeste, né, de sustentabilidade. Ele montou aí ao longo desses últimos anos aí vários materiais muito bacanas, né? Relacionando, usando essas habilidades artísticas dele, né? E os conceitos ambientais. A orientanda Tamires trabalha, ela é bolsista de direitos humanos, então a gente fez um trabalho assim belíssimo, né? Em 2019, de sentar com pessoas, com ex-moradores, né, com os próprios funcionários e tentar saber um pouco mais dessas histórias e memórias, né? Quem construiu essa Flona Mário Xavier? Porque era uma área descampada e se tornou uma floresta. Quem foram esses responsáveis, né? Então, 2020, a gente lançou a cartilha Histórias e Memórias. Vocês podem só escrever Flona Mário Xavier entre Histórias e Memórias, vocês conseguem baixar a cartilha, né? A gente conseguiu aprovar novamente no segundo ano consecutivo o projeto dela. Então, a gente montou um site onde todo esse acervo histórico que a gente está levantando, a gente coloca, né? A gente criou um banco de dados, né? Dessas histórias e memórias. Fizemos levantamento de arquivos digitais de jornais antigos, contando essa história do horto florestal, né? A gente tem acervo botânico, né? De esse catas que desde a construção dessa floresta que já estão disponíveis nesse site. Tivemos o agraciamento de receber uma doação de fotografias antigas, né? De uma parente do Mário Xavier, né? Que é o engenheiro florestal que dá o nome, né? A unidade de conservação, um antigo gestor, administrador da unidade, está disponível lá, né? Então, a ideia é a gente compartilhar essa memória que é tão rica e tão importante. Entre os trabalhos de iniciação científica, de TCC, a gente está produzindo sempre conhecimento para a gente poder também utilizar na educação ambiental, para discutir o que é essa floresta urbana, do que ela é composta, né? Então, a gente tem trabalhos de mapeamento de vegetação, trabalhos de mapeamento, né, da ocorrência de animais que vivem lá dentro. Então, a gente trabalha tanto com fauna quanto com flora, né? Nesse mapa que tem aqui à minha direita, né, é um mapa de origem, né, biogeográfica, para mostrar de onde que veio as plantas que estão ali na flona, né? Então, a gente observa que a gente tem plantas praticamente de todos os biomas, né? A gente tem plantas da Amazônia, da floresta amazônica, da caatinga, do cerrado, né? E isso a gente também apresenta, né, para os alunos quando eles vão lá. Eles têm a possibilidade aí, né, de fazer um tour por todos os biomas do Brasil. Com a pandemia, a gente teve que se reinventar,
né? Então, construímos as trilhas virtuais que vocês podem acessar também, vocês têm acesso a essas trilhas virtuais, né? Então, a gente fazia mediação por YouTube, atendemos várias escolas, e agora, né, retomamos, né, para o presencial. Então, a gente já está no processo, né, de organização, na sinalização novamente, porque as placas se deterioram com o tempo, e esse ano já está previsto atender pelo menos 2 escolas. No entanto, a frequência será menor, né, de 1 a 2 vezes por mês, e também fazer alguns eventos. Então, os resultados esperados, né, retomar as ações que ficaram comprometidas com a pandemia, capacitar novos monitores ambientais para a mediação de trilhas e atividades de educação ambiental na Flona Mário Xavier, atender uma escola por mês na Flona, pelo menos, né, uma escola por mês na Flona no ano de 2022, buscando apresentar esse espaço público e de conservação, reestruturar a sinalização de trilhas, continuar produzindo conhecimento científico e promovendo a divulgação científica, fortalecer a Flona, né, Mário Xavier, e esse ano a gente vai estar junto na elaboração do plano de manejo, né, eu vou estar como consultora, então é um grande marco aí para a unidade. Quem quiser conhecer mais desse programa de extensão, né, Guarda Compartilhada Flona Mário Xavier, pode entrar, né, no nosso Instagram, @guardaflonamx, e também temos 2 outros grupos associados, né, que é o Laboratório Integrado de Geografia Física e o Grupo de Estudos de Biogeografia e Dinâmicas da Paisagem, né, onde a gente faz essa união de forças aí para somar a extensão. Meu muito obrigada.